Então, a minha proposta para hoje é que a gente pudesse pôr os nossos óculos de leitura para que a gente pudesse enxergar a eternidade um pouco mais de perto. Então, hoje eu gostaria de falar de uma personagem da Bíblia que me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha me aprofundado muito em estudar a vida dela, mas eu percebi que, de uma certa forma, ela resume o tema que a gente está estudando aqui. Ela resume tudo que a gente tem compartilhado aqui esses dias, né? E eu achei muito interessante a vida dela. Essa palavra eu aprendi com a Gica. Ela é uma pessoa incrível, incrível, muito melhor do que os prêmios incríveis que você distribui. Então, essa mulher incrível, ela me estimula a andar com Jesus, com os meus pés. À medida que eu ando com Jesus, eu trabalho para Ele, coloco a mão na massa, sem, contudo, tirar os olhos dele. Deixa Ele bem de perto, enxergando a pessoa dele bem de perto, conhecendo Ele cada vez um pouco mais. Então, Maria Madalena, quando ela teve seu primeiro encontro com Jesus, ela estava andando bem no Egito. Na verdade, ela estava possessa por 7 espíritos. E então Jesus a libertou de todo aquele jugo, daquela opressão, daquela escravidão a qual ela vivia. E eu compartilhei um pouco com vocês sobre essas coisas que eu vivi também. Talvez de outras formas, eu não estava possessa, mas estava igualmente pressionada ou oprimida lá no Egito, né? Então, ela tem esse primeiro encontro com o Senhor. Eu não sei, talvez nenhuma de nós consiga sentir plenamente o que ela sentiu ao ser liberta de 7 espíritos imundos, porque eu, pelo menos, nunca fiquei possessa por 7 espíritos imundos. Então, talvez nenhuma de nós aqui tenha tido essa experiência. Não sei, eu não conheço vocês. Mas se coloca um pouquinho no lugar dela, né? Imagina, de repente, você encontra com o Senhor e Ele, com o seu poder, expulsa aqueles demônios que atormentavam a vida dessa mulher. E, finalmente, ela fica livre. Aquilo deve ter gerado no coração dela uma explosão de gratidão, de liberdade, de alegria, sabe, aquele enchimento pleno. Eu não sei, eu fico imaginando como que ela se sentiu depois daquilo, né? Mas, logo em seguida, pelo que eu fui lendo sobre a história dela, ela já começou a servir Jesus. Ela falou, nossa, eu recebi essa libertação, eu vou atrás dele. É ele que eu vou seguir. E ela começou a ir onde Jesus ia, e ali ela estava também. Então, ela se envolveu no ministério do Senhor, e junto com outras mulheres, ela foi seguindo a Jesus. Eu peguei alguns textos que falam sobre isso, como Mateus 27, no versículo 55, diz: seguiam Jesus desde a Galileia para o servir. Em Marcos 15, 40, fala, na Galileia, essas mulheres, tanto Maria Madalena como essas outras que se juntaram, elas tinham seguido e servido a Jesus. E Lucas 8, versículo 3, diz assim, estas mulheres ajudavam a sustentar Jesus e os discípulos com os seus bens. Então, foi assim, aquele resultado imediato daquela libertação, daquela alegria, finalmente eu estou livre. E, às vezes, a gente confunde um pouco o que é liberdade. A ideia geral
que as pessoas têm de liberdade é o direito de fazer o que eu quero. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Às vezes, as pessoas usam essa falsa liberdade para fazer coisas que até ofendem ao Senhor, chegam a pecar. Por isso que Paulo falava assim, ó, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vocês são livres em Cristo, mas a gente é livre para quê? Para agora servir, seguir a Jesus. Essa é a sua liberdade, porque antes, quando você estava sem Cristo, quando você estava morta nos seus delitos e pecados, você não tinha essa escolha. Você não podia servir a Deus. Você era inimiga de Deus, você estava longe de Deus, afastada do Senhor. E então, quando a gente crê pela fé no sacrifício de Jesus, é alcançada por essa graça imerecida. Não há nada em mim, não há nada em você que faça merecer a salvação. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para ser salva, Jesus não precisava ter morrido. Concorda? Se ele morreu e disse, está consumado, é porque ele fez tudo por você e por mim. Então, não há nada que eu possa fazer para alcançar a minha salvação. Ela é de graça e é pela graça. Mas uma vez salvas em Cristo, então nós estamos livres para servir e seguir o Senhor. Uma liberdade que antes a gente não tinha, né? E Maria Madalena ganhou essa liberdade e ela não deixou por menos. Mão na massa. Vamos lá, eu quero seguir a Jesus, eu quero servir a Jesus, eu vou investir os meus bens, aquilo que eu tenho, nas coisas do Senhor, com sabedoria, ajudando os discípulos também. Com certeza, esses homens precisavam comer, eles precisavam se locomover, eles precisavam de coisas. Jesus até pagava impostos, não foi? Que tirou moedinha lá do peixe, não sei quantas de vocês já ouviram essa história, mas ele pagou impostos. Então, a gente vive nesse chão, né? Precisa dessas coisas. E essas mulheres, então, elas estavam frequentemente garantindo de que tudo que eles precisavam estava sendo suprido. Então, o que eu percebi na vida de Maria Madalena, e ela é um referencial para mim nesse sentido, é que ela não tentou fazer isso sozinha. Sabe o que ela fez? Ela se juntou com várias outras mulheres. Eu acho muito interessante quando a palavra de Deus diz assim, que nós somos cooperadores de Deus, né? Então, ela se juntou com outras mulheres que também tinham o mesmo sentimento, né? A mesma visão, a mesma salvação, o mesmo entendimento de quem era o Senhor. Gente, não sei se vocês percebem isso, mas na própria igreja, onde a gente vai cada domingo cultuar a Deus e tal, a gente vê muita mulher desanimada com Cristo. Não é verdade? Mulher e homem também. Mas vamos focar nas mulheres. Nós vemos muitas jovenzinhas, adolescentes, desanimadas, empurrando a vida cristã com a barriga, tentando sobreviver assistindo o culto de domingo. E aí você vê essas meninas aqui, todas empolgadésimas, adrenadas, né? Tentando fazer a gente se divertir um pouco, alegrando o nosso tempo aqui e proporcionando comunhão, não é? E a gente tem que aprender a andar com pessoas animadas com Jesus. Você tem que olhar e identificar. Puxa, aquela fulana ali na igreja. Hoje eu encontrei... Irmã, esqueci seu nome. Glória? Então, eu estava conversando lá numa rodinha de mulheres, daqui a pouco chegou a dona Glória. Ela não falou uma palavra. Eu só olhei para ela e falei, nossa, a senhora tem uma cara de ser animada, empolgada, assim, meio adrenada, né? Ela falou, minha filha, eu sou mesmo.
sou animada, vou para lá, vou para cá, tal, tal. Eu preciso olhar para pessoas assim. Aquela mulher que me discipulou, que eu contei para vocês, a dona Oraide, ela deve estar com uns 92 anos, ó. Quer dizer, quando ela começou a me discipular, eu olhava para ela, ela já era uma senhora, né? Mas pensa numa mulher animada. Ela falava da palavra de Deus para mim, ensinava a Bíblia para mim com uma empolgação. Eu falei, nossa, esse negócio deve ser legal. Porque para manter a mulher assim, né, toda estimulada. Aí, eu olho para minha sogra. Ontem eu falei assim para ela, vó, você vai lá na hidroginástica? Ela falou, você vai? Eu falei, eu vou. Então eu vou também. Falei, então vamos pôr o maiô. Aí ela foi, põe o maiô e tal. Aí, vó, cuidado para não cair. Vamos pela escada, pelo corrimão, tá bom. Ela desceu 2 degraus no corrimão, daqui a pouco ela deu um mergulho. Foi embora. Ai, ninguém segura essa véia, meu Deus, como que nós vamos fazer? Às vezes eu falo assim para ela, vó, presta atenção, anda bem certinho, faz as coisas direito, porque eu estou andando bem atrás de você. Então, não derrapa. Eu estou só olhando como é que você está cuidando do Porfírio, porque o teu filho vai ficar velho também. Aí, então, você é meu referencial. Então, eu preciso ter motivação para cuidar do teu filho também. Então, fica esperta. É muito legal andar com gente que está animada com Jesus. Eu preciso dessas pessoas. Quando eu recebi o convite da Gica de vir para cá, ela me ligou, eu estava falando num retiro de mulheres lá em Lindóia. Era Lindóia? Então, estava minha sogra, minha cunhada e a Poliana. Aí vocês nem sabem, acabei de receber um telefonema da Gica, que, aliás, a Poliana era nossa colega de classe no seminário, a gente é tudo da mesma turma. Aí ela me falou de um retiro lá de Caldas, tal, a Poliana já levantou, eu vou. Aí a avó, eu vou também. A Lília, eu também vou. Então, já tinha 3 aqui. Antes de começar, já tinha 3 inscrições, né? Aí, depois, conversando tal, com as minhas amigas lá de Boa Vista, então, a Leilinha, cadê a Leilinha, a garotinha? Aí a Leilinha, que a gente é amiga assim, há muitos anos. Ai, Márcia, acho que eu vou lá encontrar com você, porque agora que eu mudei de Roraima, a gente ficou longe, né? Ela falou, uma oportunidade da gente se encontrar, tal, vai ser legal. Isso são estímulos para mim, são mulheres de Deus que me estimulam a continuar, a prosseguir, a avançar. Vamos lá, a gente vai estar lá junto com você, elas estão me acompanhando, elas estão me ajudando a falar tudo isso para vocês. Precisamos de mulheres que estão focadas na mesma visão. Então, olha para essas pessoas. Deve ter alguém ali na sua igreja. Ou, às vezes, se junta até com mulheres de outras igrejas. Está animada com Cristo? Quer trabalhar? Quer servir? Quer investir? Vamos embora, vamos formar um grupo? Foi o que essas mulheres fizeram. Eu conheço alguns grupos de mulheres que fazem coisas incríveis. Tem um grupo lá em Curitiba de umas senhoras que elas trabalham em conjunto com um hospital para queimados. Então, elas fazem as dobraduras das bandagens. Elas embrulham tudo, enrolam, depois aquilo vai ser esterilizado e usado nos curativos dos queimados. Toda segunda-feira à tarde, elas se encontram, elas dobram aquelas coisas, estão lá papiando, né? Conversa vai, conversa vem, chega no final da tarde, está tudo dobradinho, leva tudo lá para o hospital, e assim elas estão dando um testemunho de serviço a pessoas que estão precisando de ajuda. Conheço também grupos de mulheres que se juntam assim, gente, não é nada muito oficial, não tem sigla,
Nada, elas só se juntam, falam, olha, eu conheço um asilo, assim, os velhinhos ficam lá largados, ninguém conversa muito com eles. Elas levam um bolinho, uns cupcakes, que agora é mais chique falar cupcake. Então, levam uns cupcakes e tal, chega lá, só senta, toma chá com os velhinhos, conversa com eles. Às vezes, eles querem contar a história deles, bater papo. Ninguém para conversar. Eles querem falar das dores que eles sentem. E, às vezes, a gente fica tão ali no nosso mundinho. Mas como o nosso mundo é pequenininho. E a gente fica tão fechada naqueles montes de afazeres que a gente falou ontem, né? A gente responde um monte de WhatsApp. A gente gasta tempão no Facebook, se atualizar. É muito legal, tem coisa bem legal. Não sou contra nada disso. Mas abre um pouco os horizontes, né? Lembra quando Jesus disse assim? Ergam os olhos, vejam os campos, eles estão brancos para a colheita. Ei, abre o olho, tira o olho do teu umbigo, olha para frente, olha, né? Avante. E aí você vai enxergar um monte de necessidade. Sempre tem essas casas que abrigam crianças. Olha, não quero nem me envolver com isso, que é cada história triste. E daí eu volto para casa deprimida. Cai fora, você não precisa estar deprimida, não. Você precisa ser bênção, ser ajuda. E gerar oportunidades para você falar de Cristo para as pessoas. Mas eu já sou do tipo que já nem saio muito de casa. Dobra o teu joelho, ora. Tem tanto ministério para orar, tem tantos missionários precisando de oração. Eu tinha uma mantenedora de oração, a vovó Ju. A vovó Ju, lá de Atibaia, gente, eu nem sei com quantos anos ela morreu muito velhinha. Mas ela dormia muito pouco. Eram poucas horas de sono e ela depois não conseguia dormir mais. Então, ela tinha uma lista mesmo, era comprida. E ela tinha tudo anotado. E ela orava cada madrugada, a vovó Ju orando. Agora, Deus me deu uma que chama Dona Antônia. Eu nunca a vi, não a conheço. Ela soube de mim, ela ora diariamente por mim, que eu sei. A filha dela manda o WhatsApp para mim, dizendo, olha, mamãe está orando por você, eu posso mandar pedidos de oração para ela, porque ela ora, ela está ativa, com a mão na massa, sem sair da cama. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. São inumeráveis, e a gente não pode perdê-las de vista. Outra coisa que eu aprendi, que na minha vida pessoal, e acho que isso cabe na vida de Maria Madalena também, porque a gente vê ela fazendo tanta coisa no ministério com o Senhor, é que Deus nunca... Um bichinho? Mas que mal criado. E uma coisa que eu achei muito legal da parte de Deus, eu acho ele muito cavalheiro, muito... não sei descrever Deus, mas ele é muito legal. Assim, ele nunca desprezou nada do que ele me deu, porque eu creio que todas as coisas foi ele que me deu. De tudo que ele me deu, nada foi desprezado. Quando eu fui convencida pelo Espírito Santo de Deus de que eu devia ir para a aldeia indígena, pensei eu comigo, nossa, para que eu fiz balé? Não vou dançar de sapatilha de ponta lá na aldeia. Aí, educação física também, nada a ver com índio, né? Então, acho que essas coisas eu tenho que deixar para lá, porque eu não vou ficar fazendo aula de aeróbica com as índias lá, né? Então, eu disse, acho que essa parte deixa para lá e vamos aprender coisas novas. Mas Deus é muito interessante. Então,
Um dos ministérios que eu fiz logo que eu cheguei lá em Roraima, a missão nos pediu, eles falaram, olha, a necessidade maior nesse exato momento não é que alguém vá para a aldeia indígena. O que a gente precisa agora é que vocês cuidem de alguns filhos de missionários que estão na idade escolar, moram na aldeia, e eles precisam vir para a cidade estudar. E a gente não tem quem cuide dessas crianças. Eu falei, não acredito, filho dos outros. Como que eu vou fazer esse negócio? Eu já não dou conta de 2 do meu, né? Mas tudo bem, vamos lá. É isso que precisa fazer? É isso que precisa fazer. Gente, resumindo, eram 13 pessoas lá em casa. Algumas aqui estão perguntando assim, você faz musculação, faz não sei o quê? É trabalho mesmo. Eu lavava a roupa de todos eles. Lembra que tem que pendurar, recolher, dobrar. Eu que limpava toda a casa, eu que fazia comida para todo mundo, diariamente. O Serjão que levava para a escola, para aula de natação, tinha uma missionária lá da missão que dava aula de inglês lá em casa, e era um entra e sai de criança, tinha desde 6 anos até 18, de várias famílias diferentes. Pensa num negócio difícil. Caí de paraquedas nessa coisa, então. Aí eu e o Sérgio tivemos uma ideia. A gente precisa fazer alguma coisa com essas crianças, porque eles ficam com saudade dos pais. É complicado, os pais moram na aldeia, vêm de vez em quando. Era um questionamento meio difícil ali. Então, a Leilinha conheceu essa minha fase, né, Leila? Aí, nós decidimos montar um grupo, com eles mesmos, com as crianças, um grupo de evangelismo. Então, nós falamos para eles, olha, vocês não são filhos de missionários. Nós somos uma família de missionários. Todo mundo aqui é missionário. Seu pai e sua mãe estão pregando para os índios e nós vamos pregar em outros lugares. Porque tem muitas aldeias ali ao redor de Boa Vista que a gente pode ir de carro. Então, nós montamos um grupo de teatro e pantomima e evangelismo, tinha pintura, tinha de tudo. Aí a gente montava o programa e depois a gente ia de aldeia em aldeia, visitando as aldeias com as crianças. Era uma parafernália que a gente tinha que levar, porque esse negócio de luz, de som, de microfone. Então, tinha uns cases grandes assim, que a gente falava, vamos carregar o falecido, porque parecia um caixão. Aí, como o Sérgio sempre teve a coluna meio arrebentada, quem carregava era a Jo, né? E mais o Serginho, a Gabriela, todo mundo dava uma força. Então, eu já carreguei muita coisa. Aí, a gente ia de aldeia em aldeia fazendo essa programação. E algumas coisas eu tinha que fazer assim, coreografias, sabe? Que as crianças cantavam e faziam uma dancinha e tal. Eu falei, nossa, então foi por isso que eu fiz balé. Então, Deus começou a me usar para montar programas assim e coreografias. E então eu lembrava da minha mãe fazendo as minhas fantasias e costurando, bordando. Nossa, às vezes eu olho as fotos e eu falo, nem eu acredito que eu já fiz tudo aquilo. E o Serjão usava a engenhoca dele, né, que ele tem uma cabeça de engenheiro mesmo. Então, ele falava, não, vamos fazer assim, assim. Ele pegou a piscina, sabe essas piscinas de plástico, aquelas que a gente monta? Ele soldou lá aqueles canos de um jeito que ele fez um biombo e a gente tinha uns fantoches, eu fiz a cortininha. Olha, era um negócio bem bacana. Eu falei, Deus, obrigada, glória a Deus, eu posso usar aquilo que Deus mesmo me deu para o serviço dele, nada ele joga fora. Alguns anos depois, ficamos 5 anos nesse ministério. Fomos lá para Mapuera, para a aldeia, como vocês viram. Aí chegamos lá, mas tinha um monte de jovem que ficava lá cozinhando o galo, né? Pensando o que vai fazer, pensando só em aprontar, essa que é a palavra.
Então, o chefe da aldeia já estava por aqui. Ele fala, não sei o que eu faço com os jovens, não sei mais o que eu faço com eles. Será que vocês não têm alguma ideia? Tenho uma ideia. Então, eu fui ensinar para eles jogar queimada. Aí, só que, quando eu cheguei lá em Mapuera, eu já estava com 41 anos. Já tinha uns cabelinhos brancos e tal. Aí eu falei, quer saber? Aqui na aldeia também não vou ficar pintando o cabelo, vou me poupar dessa, né? Então, eu ficava com o cabelo meio grisalho, e índio não tem cabelo branco. Então, as crianças me chamavam de vovó. Eu me tornei vovó bem cedo. Aí eu comecei a ensinar queimada. O mais difícil para eles foi entender que tinha a linha, que era a quadra, né? Porque eles se empolgavam e ia buscar a bola. Não pode sair da linha. Então, essa foi a parte mais difícil. Mas quando eles aprenderam qual era a diversão deles, queimar a vovó. Vamos queimar a vovó. Era o objetivo principal deles. E eu corria para lá, corria para cá. Era ótimo. Eu fazia minha atividade física e eles aprenderam a jogar queimada. Depois ensinamos a jogar vôlei. Até hoje, se você for lá na aldeia, eles jogam vôlei à tarde. Não é chique índio jogando vôlei? Fala sério. Muito fashion. Então, eles jogam futebol também, é o preferido deles. Aí chegou a festa do Natal. É uma festa grande. Lembra que vocês viram? Eles fazem um monte de comida. E foi uma festa grande. Todo ano tem o Natal, a Conferência da Bíblia e a Páscoa. São as 3 datas bem marcadas lá, que tem uma festa grande, né? Então, nós preparamos várias gincanas, várias competições. Competição de canoa, de lançar tronco de árvore, de pau de sebo foi a melhor. Foi muito engraçado eles subindo naquele pau de sebo. Se divertiram. Tinha brincadeira desde os pequenininhos, que tinha que jogar uma bolinha dentro do balde, até os velhinhos. Nós fizemos também brincadeira para os velhinhos. Então, da onde saiu isso? Da educação física, das aulas de recreação que eu tive lá na educação física, né? Então, foi muito, muito legal. Desde criança, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, de fazer artesanato, aprender um pouquinho de costura, um pouquinho de cada coisa. Sei fazer um pouquinho de crochê, um pouquinho de tricô, um pouquinho de não sei o quê. Gente, tudo eu uso. Tudo eu já usei no ministério do Senhor. Conheço um grupo de mulheres que se juntam para fazer uma tarde de artesanato, convida outras mulheres que nem são crentes, e ali fazendo um trabalhinho, tal, de repente, lê um versículo, faz uma oração e vai ganhando pessoas para Cristo. Pensa, o que Deus já me deu de conhecimento, de habilidade, de dom? Como que eu posso usar isso para Deus, para servir a Deus, para a glória de Deus, né? Então, eu queria que vocês saíssem daqui muito motivadas a tudo isso. Eu olho hoje para o meu filho, eu já ouvi isso. Nossa, mas que desperdício! Um dentista morando na selva, numa aldeia. É maravilhoso ver o Serginho. Ele é todo criativo também, aprendeu com o pai dele, mexe com um monte de ferramenta. Então, a casa dele é para cima do chão, né? Suspensa, que fala? Não, palafita passa água embaixo, né? Não, a dele não passa água embaixo, ela só é alta do chão. E embaixo, ele fez, assim, mais alto do que a gente, é alto mesmo. Daí ele já fez um lugar para atender as pessoas, é tudo rústico. Uma madeira lá, o pessoal deita, ele olha o dente, fuça lá, ele fez uma luz, não sei das quantas, e ali ele atende, claro, só emergência, porque ele não tem compressor, não tem aquele motorzinho, não tem nada disso, mas se precisa de uma extração, se tem um abscesso, alguma coisa, ele faz, atende as pessoas ali. Muito legal. Ele sabe fazer sutura, então, às vezes, tem acidentes.
Às vezes não é bem acidente, é paulada que um dá no outro mesmo. Então, ele vai, ele sutura, atende as pessoas ali, né? A minha nora é enfermeira. E aí, ela já ajudou em vários partos. Já ajudaram também crianças que estavam, assim, quase morrendo. Não, quase morrendo não, morreu, né? Mas eles tentaram fazer ressuscitação, tentaram de tudo que podia, que os recursos eram disponíveis ali naquela hora. Mas Deus, por que será que o senhor deu odontologia para o Serginho? Deus tem um propósito. Ele quer usar as habilidades dele, os conhecimentos dele também. A mesma coisa a Nathalie. A Gabriela, eu me lembro de um final de semana que ela foi para os Ribeirinhos, já faz alguns anos. E, quando ela voltou, ela ligou e disse, mãe, eu cheguei bem, mas eu queria agradecer você e o papai, porque vocês me incentivaram a fazer a faculdade de enfermagem. Esse final de semana, eu consegui salvar uma menina que estava com uma parada cardíaca. E eu fiz ressuscitação nela e consegui estabilizar a menina lá numa comunidade ribeirinha. E ela está viva, mãe. Então, glória a Deus, gente. É possível a gente servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele já nos deu, que não foi pouco, né? Quantas oportunidades que Ele nos dá. Tem um versículo muito precioso em Hebreus 10, 24, que diz assim, consideremo-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Eu preciso de mulheres que estejam animadas com o Senhor. Eu preciso do testemunho de Maria Madalena. Eu preciso me manter ativa e animada no serviço do Senhor. Mas uma coisa que me empolga na história de Maria Madalena é que ela fez tudo isso, mas talvez ela tenha sido a mais privilegiada, a primeira a ver a eternidade olho no olho, bem de perto. Porque alguns ainda estavam olhando para a eternidade lá longe. Mas naquele dia, Maria Madalena viu a eternidade bem de perto. O que mais me impressiona nesse texto? Obrigada. E foi uma coisa que eu fui percebendo aos poucos aqui nesses dias. E foi interessante que eu falei para o Tiago, o marido da Denise, falei, olha, o último estudo eu não vou imprimir hoje. Eu vou imprimir só, talvez, domingo de manhã, no sábado à noite, porque eu quero entender realmente o que Deus quer que eu fale. E, ouvindo a Suzy falando sobre a mulher invisível, e Deus falando com Agar, não foi impressionante ver que Jesus falou, Marta, Marta, chamou pelo nome. E agora você olha Maria Madalena, e ela está toda envolvida naquela situação ali, está naquelas circunstâncias ali, está com o coração ferido de ver todo o sofrimento do seu mestre, aquele que tinha libertado ela daqueles espíritos, aquele que ela tinha seguido frequentemente, cuidando dele, ajudando, apoiando o ministério do Senhor. Ela viu ele ser crucificado, judiado, colocado naquela tumba. E então, ela estava só conseguindo ver na horizontal, né? Aquela circunstância ali, ela estava totalmente envolvida no fato de que roubaram o corpo do meu Senhor.
ela só conseguiu entender o que estava acontecendo na hora que Jesus disse Maria. E o tom de voz do mestre identificou quem ele era. E aí você entende quando Jesus diz assim, que as suas ovelhas ouvem a voz do pastor, reconhecem a voz do pastor. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Temos passado esses momentos aqui, ouvindo a voz de Deus. Mas é tão fácil a gente se envolver de novo no nosso dia a dia, e é como se nada tivesse acontecido, a gente só vai levantar de novo na próxima conferência de mulheres daqui a um ano. Será que isso vai acontecer com a gente? Eu sinceramente espero que não. Eu espero que a palavra do Senhor que foi semeada no meu coração e no seu coração possa frutificar a 60, 80, 100 por um. E que a gente possa sair daqui e dar muito fruto, ligadas na videira, permanecendo na palavra, continuando a conhecer o Senhor. Você só reconhece a voz dele se você o conhece de perto. Lembra que essa mulher estava andando com Jesus. E ela prontamente reconheceu a voz do mestre. Aquele tom que ele disse, Maria, Marta, Márcia. E cada nome de vocês aqui. Eu quero que você feche os olhos por um instante. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, mas quero que você preste atenção. Porque se você veio aqui para ouvir o Senhor, você vai ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a convicção de coisas que a gente não está vendo, mas você tem certeza daquilo. Então, a fé não é só para salvação, mas a Bíblia fala que a gente tem que desenvolver a nossa fé. O justo viverá pela fé. Aí você diz, isso é coisa para missionário. O missionário vive pela fé, porque ele vive de oferta. Não é isso, gente. Todo cristão vive pela fé, porque a gente não vive por aquilo que a gente vê, mas a gente vive por aquilo que a gente crê. Ah, eu tenho uma história inesquecível sobre isso, eu lembrei agora, não está nem aqui. Eu estava me mudando para Atibaia, nós tínhamos construído uma edícula, era bem pequenininha. Aquele lugar tem uma terra vermelha que encarde qualquer coisa. E então, justo no dia da mudança, estava chovendo. E ainda não estava cimentada a calçada assim. Então, a minha sogra, minha fiel escudeira, foi me ajudar. As crianças ainda eram pequenas, tipo 5, 6 anos. Então, ela chegou lá em casa, falou, filho, eu vim te ajudar. Obrigada, vó. Vamos lá. Pegamos todo aquele monte de caixa, aquela parafernália, com criança, um monte de coisa, né? Está bom. Como estava chovendo, a gente enfiou as caixas tudo dentro de casa, que era só uma sala, já com a cozinhinha, era pequeno. Então, a gente empilhou as caixas tudo lá, e foi o que a gente conseguiu fazer. Pegamos umas panelinhas, o Sérgio instalou o fogão. Vamos dormir, que a gente está exausto. Acabou o dia. Tá bom. Foi dormir. Minha sogra sempre acordou cedo. Aí, ela acordava mais cedo do que eu ainda.
Então, ela acordou bem cedo, pôs a água para ferver, para fazer o café. E aí eu saí do quarto, né, naquela condição assim. Bom dia, vó. Tudo bem? Dormiu bem? Dormi, filha, dormi bem. Ela já acordava pilhada. Aí ela falou: estou fazendo um cafezinho aqui. Eu falei: tá bom, vou botar as crianças para pôr uniforme e tal, para eles irem para a escola, né? Aí ela abriu a porta de casa, assim, que era uma porta de vidro com tipo uma grade, assim, de ferro, né? Aí ela abriu a porta, assim, falou: nossa, que dia bonito, tá um sol bonito hoje, mas que gramado lindo, verdinho, né? Aí eu falei: nossa, acho que ela viajou. Aí eu falei: vó, só assim para perguntar, né? Você está tirando um sarro da minha cara logo cedo? Tá tirando, né? Aí ela disse: não, filha, não é isso. É que, assim, eu estou tentando olhar com os olhos da fé. E eu penso que um dia você vai ter um gramado bem bonito e verdinho aqui. Mas naquele dia, gente, com aquela canseira que eu estava, e aquele barranco vermelho que eu estava vendo, eu não conseguia ver isso. Mas eu nunca me esqueci dessa frase. E cada vez que eu estou naquela casa, que ela ainda existe, e agora outras pessoas moram lá, mas muitas vezes eu abri aquela porta e olhei o gramado. E eu falei: é verdade, Senhor, é assim que eu quero viver. Olhando, crendo naquilo que o Senhor me falou. O gramado era só uma ilustração daquilo que ela estava me ensinando, do que é viver pela fé. Olha para aquilo que você crê, não para aquilo que você vê. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Aquieta um pouquinho só o seu coração e só escuta. Está em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a Ele. É aquilo que eu tenho falado para vocês, irmãs. Deus não está interessado tanto no nosso serviço. Isso é um privilégio que Ele nos dá, de servi-lo, de estar ativa no reino de Deus. Isso é um privilégio, mas o objetivo final do Senhor é trabalhar na sua vida, na minha vida, até que nós sejamos e se tornem semelhantes a Ele. Esse é o trabalhar de Deus. Eu tinha um professor muito querido, o Dr. Pentecoste, e ele sempre repetia para nós: o servo de Deus é mais importante para Deus do que a obra de Deus. Deus faz a sua obra. Ele não precisa nem de mim, nem de você. Ele nos usa por sua graça. É pura misericórdia. Ele podia fazer tudo isso sozinho, mas Ele te dá o privilégio de participar. E seria um desperdício da sua parte, se você não fizesse. Eu falei de muitos ministérios que a gente pode fazer fora de casa.
Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro de casa. Podemos servir ao Senhor servindo os nossos maridos, quem os tem? Sim. Podemos servir nossos maridos com alegria, sem ficar se ofendendo, como se... não acredito que eu vou ter que fazer isso para ele. Recentemente eu ouvi uma missionária falando, e ela disse que quando o marido começou o ministério, ele pregava em muitos lugares, e pastor de igreja, e ela com filhos pequenos, ela tinha gêmeos também, acho que 4 ou 5 filhos que ela tem. Então, ela falou, eu sempre ficava muito incomodada, como é que eu posso ajudar meu marido? Mas parecia que nunca dava, né? Porque era uma escadinha, e ainda gêmeos no meio do percurso, então, era muita coisa, e as crianças eram muito pequenas, e eu sempre estava tão atrapalhada, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, amor, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar no ministério? Ele falou, você pode passar só minhas camisas? Isso é suficiente para mim. Ela disse, até hoje, eu passo as camisas do meu marido com muita alegria. Me sinto tão útil, podendo servir ele dessa forma. E hoje, ela é uma mulher que vai falar em vários lugares. Como eu estou aqui, ela está em outros lugares falando. Chegou a época da vida dela que ela pode fazer isso. Mas houve um tempo que o serviço dela ao Senhor era dentro de casa. E somente dentro de casa. Cuidando de criança pequena, trocando fralda, noites mal dormidas, ajudando a fazer lição. Investe na vida dos seus filhos. Isso é um investimento que não tem erro. É investimento certo, né? É muito bom. Vocês estão vendo as filhas da Gica aqui. Cresceram aqui nesse ambiente, vendo o pai e a mãe servindo ao Senhor. Um dia, outro dia, outro dia, outro dia. E cada dia. O que elas fazem? Elas têm alegria de vir aqui servir ao Senhor. Elas não estão aqui só fazendo palhaçada. Não é isso. Elas estão fazendo um monte de outras coisas por aí. Cada temporada se envolvendo aqui com os hóspedes, né? Isso pode ser na sua família também? Sim. Você pode servir a Deus. Você pode servir a Deus levando um bolinho ali para o seu vizinho, que você nem tem muito contato. Olha, eu fiz um bolo, parece que a receita ficou tão boa. Lembrei de trazer um pouquinho para você. Isso quebra qualquer coração, não é verdade? Às vezes você sabe que a sua vizinha está adoecida, alguma coisa. Às vezes um telefonema para alguém que está de longe. Quantas coisas a gente pode fazer dentro da nossa própria casa. Agora eu sou vó. Então, o Sérgio tira a maior onda de mim, porque quando eu vou viajar para visitar os meus netos, eu levo uma mala com as roupas, mas tem a mala do cultinho. Essa mala do cultinho, ela está ficando meio grande. Eu tenho que escolher as histórias que eu vou contar, porque agora já não cabe mais numa mala só. A mala já está um baú já. Então, às vezes, eu vejo uns brinquedinhos assim, eu falo, nossa, esse brinquedinho aqui dá para contar tal história. É bem legal. Então, eu acho que... amor, posso comprar? Compra, Márcia, pode comprar, tudo bem. Aí, daqui a pouco, eu vou na Americana, eu vejo uns bonequinhos, esse daqui dava para contar a história de tal personagem. Aí, foi juntando. Agora tem um monte. Então, tem o dia da vovó. Eles passam por lá a hora que eles querem, né? Agora eu estou morando perto dos 2 meninos. Eles podem ir lá em casa a hora que eles querem, mas tem um dia que é o dia da vovó. Então, dou uma folga lá para a Gabriela e o Tiago, falar, vai dar uma voltinha. E eles ficam lá em casa, mas eu me preparo para isso. Eu primeiro escolho qual história que eu vou contar, eu faço o cenário, aqueles mais gostam. Vovó, conta lá do jardim, porque a do Jardim do Éden, eu inventei de fazer com palito de churrasco, eu fiz umas arvorezinhas, com aquele
papel que a gente aquele rococó, isso. Então, eu fiz umas arvorezinhas assim, aí eu enterro na batata, né? Então, ela fica paradinha. Fiz várias árvores assim. Só que na pontinha do palito, eu comprei aquelas balinhas de gelatina. Mas tem umas fininhas, né? Então, tem de mexerica, tem de banana, tem de melancia, tem um monte de fruta. Então, eu pus assim, né? Fiz árvore de tudo quanto é fruta. E eu comprei na loja americana uma bonequinha que chama Paula e o menininho não sei qual é o nome. Então, eles são pequenininhos assim. Aí é o Adão e a Eva. Então, eu conto a história. Ó, tem um desfile dos bichos que eu comprei no camelô, aqueles bichinhos de borracha. Tem de tudo. Tem rinoceronte, tem tigre, tem girafa, tem de tudo. Então, eu faço aquele desfile na frente do Adão. O Adão vai dando nome para toda aquela bicharada. Fala, mas estava tão legal lá naquele jardim, eles passeando. Então, um dia, Adão estava passeando, ele disse, nossa, que fruta bonita. É uma banana. Que gosto será que tem banana? Aí Eva, vamos comer uma banana? Vamos. Então, Adão foi lá, pegou uma banana do cacho, ele comeu, ele deu para Eva. Jonatas, você quer uma banana? Eu quero, vovó. É balinha, né? Eu quero, vovó. Então come, Jonatas. Vai lá colher uma banana. Aí ele vai lá, pega na árvore. Aí o Gessé já começa. Vovó, eu também quero. Eu já fiz com os 4. A Júlia, mais gordinha. Eu posso comer da outra também? Calma, Júlia, não chegou, não. A Júlia quer comer de todas as árvores. Então, a gente faz essa brincadeira com um monte de árvore, mas eu sempre falo para eles, essa daqui é uma de framboesa, ela é cheia, parece uma framboesa mesmo. Essa daqui, Deus falou que não podia. Essa pode, essa pode, essa pode, essa pode, essa daqui não pode. É muito interessante. Que daí eles falam, e vovó, essa pode? Pode. Quer comer outra? Pode comer. Aí eles comem. Então, vovó, eu quero essa. Eu já falei que não pode. Mas por que, vovó? Porque não pode. Mas é pecador de verdade. É tudo descendente de Adão e Eva. Gente, nessa brincadeira toda com essas crianças, eles passam um maior tempão lá e entendendo o que estava acontecendo ali. Eles gostam de uma que eu conto do peixe, que eles têm um livro que é a boca de um peixe, assim. Então, eu conto a história de Jonas, que eu ponho o Jonas lá na boca do peixe. Eu conto a história da moedinha que foi tirada. Eu compro aquelas moedinhas de chocolate. Lembra aquelas moedinhas de chocolate antigas? De vez em quando eu encontro. Aí, ficam doidos pela história. Quando tem comida, é a melhor. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque é um ministério que você tem dentro da sua casa. E que você não pode negligenciar. Porque as coisas de Deus a gente tem que passar para as próximas gerações. Eles têm que saber quem é Jesus. Tem uma estatística que diz que os pais conheceram a Deus. Os filhos conheceram aspectos de Deus. Os netos nem conheceram a Deus. Dependendo de como você vive a sua vida cristã, as próximas gerações vão perdendo de vista quem é esse Senhor que teve um encontro comigo, com você, com Maria Madalena, com Marta e com muitas outras mulheres. Nessa última Páscoa, eu coloquei em ação muitas coisas que Deus já me ensinou, né? Essa coisa de fantasia, de balé, de não sei o quê. Eu falei, eu quero investir. Essa Páscoa, nós passamos juntos, assim,
Foi um pouco antes da Páscoa, não foi exatamente na data, mas nós conseguimos reunir nossa família toda. E os primos quase não se veem. Eles se veem, às vezes, uma vez por ano, às vezes passa mais do que isso sem se ver. Então, sempre que eles se juntam, eu gosto de marcar essa data, esse tempo, para que eles, no futuro, possam visualizar esse tempo que eles tinham juntos. Eu oro sempre, Senhor, alcança os meus netos com a tua graça, com a tua salvação, que logo eles possam entender quem realmente é esse Jesus e não simplesmente se acostumar com o Evangelho. Maria Madalena nos motiva a andar com Jesus, a servir a Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a própria eternidade em pessoa. Ela viu bem de perto, mas a gente também pode olhar bem de longe, porque uma parte dessa eternidade ainda vai se concretizar. Coisas novas Deus disse que vai fazer. Deus nos trouxe até aqui e Ele falou comigo, falou com você. Eu creio que Ele falou com você. Eu espero que você tenha ouvido o Mestre falando o seu próprio nome, né? E então, Ele te fez algumas propostas, que isso está no seu coração. Porque Deus fala individualmente com cada uma de nós. Nós não somos uma série, nós somos criação de Deus, uma a uma. Por isso que uma não é igual à outra. E então Ele fala com cada uma segundo a necessidade de cada uma de nós. Isso é maravilhoso, é grandioso. E enquanto você ouve novamente a palavra do Senhor, e eu espero que ela encha o seu coração de esperança, que você saia daqui cheia, plena, transbordante do Espírito Santo de Deus, e que isso possa transbordar para a sua família, transbordar para os seus vizinhos, transbordar para a convivência que você tem, desde a caixa do supermercado, da pessoa que te atende na farmácia, e talvez a moça que te ajuda em casa ali na faxina, que isso transborde de tal maneira que você vive Jesus assim intensamente. O teu viver já é suficiente para as pessoas serem impactadas. Quando Maria Madalena encontrou com Jesus, que ele disse, Maria, ela falou, mestre, reconheceu ele. Ele disse, vai, conta para os outros. É isso que Jesus está falando para a gente. Vai, conta para os outros. Se é tão bom, se foi tão legal você encontrar tudo isso, vai, conta para os outros. Não te cala. Fala desse Jesus, anda com Jesus, serve Jesus, mostra a vida eterna para as pessoas e toda a eternidade que ainda temos pela frente. Ouça essa palavra do Senhor. Está lá em Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe é dito é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Amém. Isso são palavras do Senhor para mim e para você. Eu quero convidar o quarteto para cantar novamente aquela música sobre Jerusalém.